Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sou o professor Adilson Oliveira Cruz e hoje vamos para a nossa terceira aula síncrona da disciplina de Projeto de Extensão 1. Hoje a aula vai ser focada em uma das tarefas que eu passei para vocês, para que vocês tenham um feedback e até uma visão, às vezes, diferente ou diferenciada a respeito da tarefa. Eu estou falando da tarefa da resenha crítica do livro A Extensão Universitária como Princípio de Aprendizagem. É um livro muito interessante, pois ele une a extensão universitária com o ensino dentro das nossas instituições de ensino, ok? Eu foquei na tarefa entre as páginas 61 e 77. Por quê? Porque é um livro muito extenso e essas páginas elas têm o cerne do que nos interessa, tá bom? Bom, nessas páginas de 61 a 67, o autor ele aprofunda essa ideia de que a extensão universitária ela tem que ser entendida como um verdadeiro princípio de aprendizagem. Ela não é só um tipo de ação. Ela não é só uma atividade complementar, uma atividade assistencial à comunidade. O autor ele defende que a universidade ela só cumpre plenamente mesmo a sua função quando o ensino, a pesquisa e a extensão caem de forma integrada, produzindo conhecimento em diálogo com a sociedade. Essas páginas elas trazem uma pausa, uma reflexão, na verdade. Mas essa reflexão é muito atual sobre o papel da universidade. Esse papel ele demonstra, ele defende que não é apenas ensinar, não é apenas transmitir conhecimento, mas também construir esses saberes de forma coletiva, aprendendo com os territórios que são abordados, que são impactados, com as comunidades e os sujeitos sociais que fazem parte dessas comunidades. O estudante, nesse contexto, ele acaba não só aplicando teorias, mas ele aprende a partir da realidade, né? Ele confronta esses saberes que ele teve na sala de aula com a realidade. Às vezes a gente fica muito só na teoria e a gente vai ver na realidade, a realidade é diferente. Muitas vezes a gente acha que isso acaba criando um erro, que é achar que a teoria que a gente aprendeu está errada, porque ela não está se encaixando na realidade. Mas não são coisas separadas, dicotômicas. Elas são coisas unidas. Elas se confrontam e se crescem. Entendeu? Ele tem algumas ideias centrais dessas páginas. O primeiro ponto marcante é a extensão como esse princípio de aprendizagem. O autor reforça que a aprendizagem ainda tem que ser significativa. Para ela ser significativa, você tem que ir de encontro ao outro, a essas pessoas, essa comunidade, para ter acesso a esses conhecimentos que estão muitas vezes fora dos muros das instituições de ensino. Ele mostra que esses espaços comunitários eles se tornam uma sala de aula viva, né? A gente aprende fora da sala de aula. A gente aprende coisas na prática que às vezes a gente não teria essa significância tão forte. Isso acaba deslocando você, estudantes, né? Você não vai ficar passivamente aprendendo alguma coisa ou simplesmente recebendo informação. Mas você vai ter que ter uma postura ativa para você investigar as questões da comunidade e refletir essas questões com base no seu conhecimento. Outro ponto interessante é o diálogo e a reciprocidade. A extensão não é uma universidade levando saberes para fora, para a comunidade, mas é um diálogo de saberes mesmo. A parte de fora também tem saberes importantíssimos. Ambos aprendem, ambos ensinam. A extensão não é também uma relação... Como é que eu posso explicar? Ela não é uma relação muito fixa, muito tradicional, muito hierárquica, né? Existem os saberes superiores e inferiores. Não é isso. Ele chama de epistemologia da horizontalidade. É um termo bem meio complexo, né? Mas que fala que tanto o conhecimento local das comunidades quanto o conhecimento das universidades, eles têm todos os valores dele. E eles, tendo essa integração, eles aumentam ainda mais seus valores. O terceiro aspecto muito interessante é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Nas primeiras aulas eu já falei isso, não usei esse termo de indissociabilidade, mas eu disse que eles são unidos. Esses três aspectos são muito importantes de estarem unidos. O autor acaba criticando
os locais onde tem esses saberes, essas práticas de forma separada. Ele não quer esse isolamento. Ele propõe que esses 3 eixos sejam parte de um mesmo processo formativo, com articulação também nos currículos. Quando a gente fala de currículo, vocês podem pensar como é estruturada a grade de vocês, quais disciplinas vocês têm, o que são abordados em cada disciplina. Além disso, nas avaliações, então vocês vão perceber que as nossas avaliações são feitas para fazer essa integração entre ensino, pesquisa e extensão, e além disso, através das políticas institucionais, que são as regras, são as normas, são as ações que a instituição, no nosso caso a UNAC e o IFES, fazem para criar essa integração entre esses 3 conceitos. Por fim, o autor aponta alguns desafios. Vocês estão vendo que são muitos conceitos, muitas possibilidades, e isso torna muito desafiador essa prática. Um deles é a resistência institucional. Algumas instituições têm essa resistência de fazer essa integração. No nosso caso, a gente sempre tenta melhorar as nossas políticas, e um exemplo disso é essa própria aula, né? Mostra como a nossa instituição está querendo quebrar qualquer tipo de resistência para integrar esses saberes. Outra coisa é a falta de recursos, de tempo dos docentes e discentes, mas isso também, nós temos nossos desafios, mas é importante superá-los. E, por fim, a cultura universitária, que muitas vezes é uma cultura criada só para você produzir conhecimento. Você faz um trabalho, faz uma avaliação, faz uma prova, cria textos, cria vídeos, mas não tem uma relação com a extensão. A gente está quebrando bastante isso. Segundo o autor, são necessárias essas políticas de valorização da extensão. E um exemplo dessa política são essas disciplinas de extensão que nós temos aqui na UNAC, no nosso curso de TSI. A gente não quer se limitar às nossas ações. Essas políticas incentivam a todos nós, alunos, professores, a atuar com mais extensão, né? Bom, essas páginas entre a 61 e a 77, elas têm uma coerência muito boa, é tudo muito bem escrito. O maior mérito dele é tratar essa aprendizagem não como só você acumular conhecimento, receber informação, mas como transformar todo mundo, transformar vocês, transformar a comunidade em pessoas atuantes pela extensão. Entretanto, tem algumas limitações, né? O texto ele é meio denso, ele é bem conceitual, tem bastante conceitos. Ele exige do leitor um domínio e um aprendizado mais profundo. Mas isso não é problema para vocês, nós somos todos inteligentes. Então, por mais que seja desafiador, te lendo, relendo, a gente consegue obter essas informações. Lendo e relendo, a gente consegue ver que essa reflexão ela é fundamental. Esse texto ele reforça isso, que a extensão não é algo separado do ensino, ou vem depois do ensino, primeiro vem a pesquisa, primeiro vem o ensino, depois a pesquisa, depois a extensão. Não, é todo mundo junto, muito bem integrado e muito bem organizado. E eu espero que vocês tenham tido essas impressões. Caso vocês não tenham, comentem lá no fórum de dúvidas. Eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso, e para que a gente possa, com essa reflexão, transformar nossas concepções de extensão e até mesmo na nossa prática cotidiana, né? Não transformar somente na nossa teoria, mas na nossa prática de extensão, de como é que nós executamos nossas ações de extensão, pesquisa e ensino, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Vou deixar essa aula gravada. Caso vocês tenham algumas dúvidas ou comentários, por favor, postem lá nos fóruns de dúvidas, ok? É isso, pessoal. Até a próxima.